anos, eles foram o símbolo de um amor moderno, cercado por fama, humor e 3 filhos lindos. Virgínia Fonseca e Zé Felipe pareciam formar o casal perfeito nas redes sociais, sempre sorrindo, dançando, trocando brincadeiras e dividindo com o público cada detalhe da vida a dois. Mas foi justamente nesse palco de exposição contínua que a bomba estourou. O anúncio da separação tão repentino quanto desconcertante. Milhões de seguidores ficaram em choque. O que aconteceu com aquele casal que inspirava tantos? O que levou 2 rostos tão conhecidos e tão sincronizados em suas aparições a se desfazerem assim? No mundo das celebridades, separações são quase inevitáveis, dirão alguns. Mas há algo diferente aqui. Não foram apenas 2 artistas se afastando, foram 2 personagens centrais de uma novela cotidiana que cativava milhões. A pergunta que paira é simples e inquietante. Por que agora? E por que assim? O anúncio veio feio, direto, quase ensaiado. Mas quem observa com atenção sabe que por trás de todo rompimento público há uma história que raramente é contada, pelo menos não de forma completa. E é exatamente essa história que a gente vai tentar entender hoje. Por trás do glamour e dos filtros, o que realmente acontece quando a imagem de um relacionamento perfeito começa a ruir? Prepare-se, porque essa história está só começando, mas antes, dá aquela força pra gente, curte o vídeo, compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo e segue o canal. Isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo para você. Bom, então vamos lá. Preste bastante atenção. Você já parou para pensar em como é viver a 2 diante de milhões de pessoas? Cada abraço filmado, cada jantar compartilhado, cada desabafo convertido em conteúdo. Para Virgínia e Zé Felipe, a rotina do casal não era apenas íntima. Ela era estratégica, programada, comercial. E talvez aí esteja a primeira rachadura. Quando a vida vira espetáculo, a espontaneidade começa a se esvaziar. O que antes era afeto vira performance. E quando o afeto precisa de plateia para existir, ele realmente ainda está ali? Os seguidores viam de tudo. Do café da manhã, às noites sem dormir com as filhas pequenas. Mas poucos percebiam o peso de sustentar esse papel 24 horas por dia. Imagine estar cansado, vulnerável, triste e mesmo assim precisar de sorrir para uma câmera. Existe algo profundamente exaustivo em viver sob constante avaliação. Esse cansaço não aparece de uma vez, ele se infiltra aos poucos, silencioso, corroendo o que um dia foi natural. E nesta zona cinzenta que muitos relacionamentos se perdem entre o que realmente são e o que precisam parecer ser. Seriam eles um casal apaixonado ou apenas um produto digital bem embalado? Quando a verdade e a encenação se misturam, até os próprios protagonistas se confundem. E talvez a gente nunca saiba ao certo quando essa linha foi cruzada. A separação de Virgínia e Zé Felipe acende uma luz sobre uma longa lista de histórias parecidas. Casos em que o amor parecia blindado pelo sucesso, mas que de repente desmoronou diante do mundo. Você se lembra de Angelina Jolie e Brad Pitt? Um casal que por mais de uma década foi um reflexo da sofisticação, da parceria artística e do compromisso com causas humanitárias. Mas por trás do glamour de Hollywood havia brigas silenciosas, crises profundas e uma desconexão crescente. O que dizer de Sandy e Lucas Lima? Unidos por décadas, donos de uma vida sem escândalos, com carreiras sólidas e uma família admirada, até o anúncio da separação surpreender o Brasil. Assim como aconteceu com Shakira e Piquet, a imagem perfeita de uma família foi pouco a pouco desconstruída por rumores de traição, ressentimentos e feridas não expostas. A lição parece ser sempre a mesma. Aquilo que o público vê é apenas a ponta de um iceberg imenso, cheio de emoções, tensões e decisões invisíveis. Esses exemplos mostram um padrão curioso. Quanto mais perfeito parece o casal na internet,
mais frágil pode ser a estrutura fora das câmeras. É como se a necessidade de provar amor constantemente fosse, na verdade, um sinal de algo ali já está escorregando. Mas será coincidência ou existe algo mais profundo por trás desse colapso repetido? Existe uma pressão silenciosa quando sua vida se transforma em conteúdo. A cada novo story, a cada novo vídeo publicado, cria-se uma expectativa de estar bem, de entreter, de ser amado. Para Virgínia e Zé Felipe, essa pressão veio cedo e veio forte. Tudo o que faziam das férias ao nascimento das filhas eram compartilhado. Mas há uma diferença entre dividir momentos e ter que viver para exibi-los. A superexposição, que muitos veem como fama, pode funcionar como uma prisão dourada. Segundo estudos de psicologia social, casais que se expõem demais nas redes tendem a experimentar mais estresse relacional. Isso acontece porque, ao transformar o relacionamento em espetáculo, a comunicação verdadeira, aquela feita no silêncio da intimidade, se perde. É como se o relacionamento precisasse de aplausos para sobreviver. E isso, cedo ou tarde, desgasta. Imagine viver em um palco onde qualquer desentendimento vira especulação, qualquer ausência vira suspeita e qualquer mudança de expressão pode gerar boate. É como caminhar sobre cacos de vidro tentando sorrir. A pergunta que fica é inquietante. Será que o público ajuda a manter o amor ou o público acaba sufocando ele lentamente? Algumas histórias não terminam de repente. Elas se desfazem aos poucos, como uma tapeçaria que começa a desfiar pelas bordas. E quem observa com atenção o cotidiano de Virgínia e Zé Felipe talvez tenha notado pequenos sinais de que algo estava diferente. As publicações em duplas antes diárias começaram a diminuir. O tom das legendas, sempre vibrantes, passou a soar automático. Até os olhares capturados pelas lentes da câmera já não pareciam tão conectados. Em algumas lives, Zé Felipe parecia mais ausente. Já Virgínia, por vezes, desviava de perguntas diretas com sorrisos contidos. Detalhes sutis, quase imperceptíveis, mas que agora, revistos à luz da separação, soam como prenúncios. Seriam apenas coincidências ou pistas silenciosas de um desgaste interno que já havia começado a se manifestar? É assim que muitas vezes o público só percebe o estrago quando o castelo já veio abaixo. Mas a verdade quase sempre deixa rastros pelo caminho. E neste caso, talvez os sinais estivessem lá todo o tempo, escondidos entre filtros, sorrisos e postagens cuidadosamente editadas. Afinal, o que mais será que passou despercebido? Quando uma separação acontece no centro dos holofotes, é natural que surjam teorias. Algumas são absurdas, outras plausíveis, mas todas têm algo em comum. Nascem da lacuna deixada pelo silêncio. Virgínia e Zé Felipe fizeram um anúncio direto, sem muitos detalhes, mas essa ausência de explicações claras acende uma faísca na mente de quem acompanha de perto. O que realmente levou ao fim do relacionamento? Foi algo súbito ou uma decisão que vinha sendo amadurecida em segredo? Fontes próximas ao casal sugerem diferenças de ritmo, de projetos, de futuro. Zé, mais introspectivo, ligado à música e à vida, mais reservada. Virgínia, empreendedora elétrica, mergulhava no universo de câmeras, marcas e aparições constantes. Dois mundos que funcionaram juntos por um tempo. Mas será que a convivência diária não começou a revelar caminhos opostos? E ainda quem acredite em acordos, estratégias, além até em manobras de imagem. O que é verdade e o que é especulação? Difícil dizer, mas em um ambiente onde tudo vira conteúdo, até o fim de um casamento pode ser coreografado. A pergunta incômoda permanece. O público viu um rompimento ou só mais um capítulo cuidadosamente editado de uma história que ainda não terminou? O que acontece depois que as luzes se apagam e os aplausos cessam? Para muitos casais, o fim de uma relação já é muito difícil. Mas para quem vive exposto, como Virgínia e Zé Felipe, o pós-rompimento ganha contornos ainda mais complexos. Como reorganizar a rotina, os negócios, a criação dos filhos, quando cada passo continua sendo observado por milhões de olhos atentos? E mais, como reconstruir uma identidade separada de algo que foi por tanto tempo um produto em dupla? Virgínia deve continuar com seus empreendimentos,
mantendo a presença intensa nas redes, agora com um novo discurso. Talvez de superação, talvez de reinvenção. Já Zé Felipe, mais reservado, pode optar por um afastamento temporário, voltando a se concentrar na música. Mas que nenhum dos dois pode evitar é o impacto emocional de tudo isso. Afinal, uma separação não é feita só de decisões públicas, ela é repleta de silêncios privados, dores abafadas e recomeços tímidos. E nesse novo capítulo fica a dúvida: como seguir em frente quando o passado ainda ecoa em cada notificação, em cada lembrança, em cada curtida? Será possível viver algo genuinamente novo quando tudo ao redor ainda insiste em lembrar o que foi perdido? Vivemos em tempos onde o amor precisa ser provado com stories, legendas emocionadas e declarações públicas. Mas o que poucos percebem é que esse romantismo digital nem sempre reflete a realidade. No caso de Virgínia e Zé Felipe, o relacionamento parecia blindado. Viagens luxuosas, momentos em família, presentes caros, uma química visível. Só que toda essa perfeição pode se tornar uma armadilha. Quando se constrói um amor para o público, quem sobra quando o público some? Seguidores criam laços com essas histórias, se inspiram, projetam sonhos e, de repente, vem tudo ruir. Isso não apenas causa frustração, mas também lança uma sombra sobre os próprios relacionamentos reais. Sim, nem eles conseguiram o que eu conseguiria. A sensação de desilusão coletiva, muitas vezes silenciosa, se espalha entre timelines e comentários e revela o impacto que essas narrativas têm em nossa forma de ver o amor. Talvez o problema não esteja nos casais em si, mas na forma como os consumimos. Transformamos relações humanas em entretenimento e esquecemos que por trás de cada foto com sorrisos milimetricamente ajustados, há pessoas com medos, falhas e dúvidas. A ilusão do amor perfeito online pode ser bonita, mas será que ela é saudável? E agora que o fim foi anunciado, resta a pergunta que muitos ainda não conseguem responder. Essa história realmente acabou? Ou será que estamos assistindo apenas ao início de um novo roteiro, com reviravoltas, reconciliações ou até surpresas mais profundas? No universo dos famosos, nada é definitivo. Hoje lágrimas, amanhã colaborações. Depois de amanhã, talvez um reencontro. Ou quem sabe tudo isso seja, de alguma forma, parte de algo ainda maior. Em meio a tantas especulações, o que nos intriga não é apenas o término, mas o que ele revela sobre nós mesmos. Por que nos apegamos tanto a essas histórias? O que nos faz assistir aos casais da internet como se fossem protagonistas de novelas que jamais perdem o sinal? Talvez porque, no fundo, o amor, mesmo quando encenado, ainda nos fascina, porque ele espelha nossas próprias buscas, nossos próprios medos, nossas esperanças silenciosas. A separação de Virgínia e Zé Felipe é, sim, um episódio marcante, mas também é um espelho. E no reflexo, talvez a pergunta mais incômoda não seja sobre eles, mas sobre a gente. Até onde estamos dispostos a acreditar nas histórias que parecem perfeitas demais para serem reais? E você? O que você acha disso tudo? Acredita que essa separação é definitiva? Ou ainda veremos uma reviravolta inesperada? Deixe a sua opinião nos comentários. E se gostou do vídeo, curta, compartilhe com quem também se interessa por esses bastidores da fama e segue o canal. A gente se vê em breve no próximo mistério que a realidade esconde. Até lá!